pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Nós na Discussão, em que abordaremos um assunto que vem gerando muita polêmica entre os professores e tem sido tema de vários posts nas redes sociais. Tá? Qual é esse tema de hoje? É o remoção intercre. É quente. E o que a gente tem percebido é que os nossos colegas professores não têm tido uma boa referência e nem uma boa visão desses concursos de remoção que têm ocorrido hoje. Mas nós vamos inicialmente fazer um pequeno histórico, do que tem sido e como foram essas remoções na Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos lá. Bom, quem é um pouco mais antigo aqui na SME, no Rio de Janeiro, lá em tempos antigos, pôde conhecer como se dava o concurso de remoção naquela época e as suas regras. Qual seja, em tempos passados, nós tínhamos remoção todos os anos, a Secretaria criava uma resolução e regulamentava a remoção, fazia aquele quadro de vagas, mais ou menos como é hoje. Porém, as regras para a remoção eram bem distintas. Claríssima, Carlos. Eu lembro até que os professores faziam as suas contas, né? Eles sabiam exatamente qual era a possibilidade de eles conseguirem ou não conseguirem a remoção. Eu já estou próximo. Exatamente. Uma regra de antigamente significava, estabelecer mais ou menos o seguinte: você tinha que permanecer 3 anos na sua anotação inicial. A inicial, nas outras, todo ano você poderia fazer a remoção. Mas a primeira lotação sua, você tinha que permanecer 3 anos lotados nos antigos DECs, que hoje a gente chama de CRE, mas eram os antigos DEC, que eram em número bem maiores do que as CRE. A gente já chegou a ter 24 DECs. Isso faz uma diferença do tamanho de um bonde, Carlos, porque assim, hoje as CREs têm uma área geográfica muito maior. Os DECs eram áreas geográficas menores, então a remoção entre os DECs eram mais fáceis de serem feitas, né? Porque a área dos DECs eram bem menorzinhas. As CREs trouxeram um problema para a remoção, né? As áreas são enormes e com uma complexidade muito maior do que antes, né? Certo. E algo também bem diverso na remoção de anos anteriores para de hoje é que você conquistava pontos diferenciados para a sua remoção. Qual seja, os DECs mais distantes do centro da cidade, eles tinham uma pontuação diferente. Porque de mais difícil lotação, né, Carlos? Exatamente, que eram as áreas consideradas de lotação problemática, você recebia uma pontuação por dia maior do que, por exemplo, uma área onde a lotação era mais fácil, que não havia assim, problema. Assim também se repetia nas escolas. Quer dizer, tanto os DECs como as escolas tinham pontuação diferente. Então muita gente, na hora de fazer uma opção por uma escola, ela acabava escolhendo uma escola onde ela pudesse ter mais pontos para depois entrar em vantagem na remoção. Quer dizer, inicialmente você teria um problema maior de deslocamento, mas depois você estaria sendo compensado por ter estado no local. A possibilidade de você conseguir uma remoção seria maior. Então interessava ao professor, muitas das vezes, uma lotação mais difícil, né? Mais complicada. Hoje, acho que todo mundo conhece, as regras são praticamente nenhuma, quer dizer, são dias apenas de exercício. Então, não há nenhuma diferenciação entre uma CRE e outra, muito pelo contrário, se igualou tudo, se colocou tudo no mesmo patamar, que ao meu ver é um erro, mas enfim, a gente daqui a pouco vai ver isso aí. E se estabeleceu uma pseudo-igualdade, aquela coisa da equidade e da igualdade. Você trata todo mundo, os diferentes,
de forma igual, e talvez isso não seja tão justo, né? Ou melhor, não é justo, né? Mas enfim, é mais ou menos dessa forma, são as duas regras que a gente tem aí. Bom, além dessas regras para remoção diferenciado, nós temos a questão dos concursos, né? Que vão influenciar e tem influenciado diretamente nessa coisa da remoção. Exatamente, Carlos. A ideia do concurso regionalizado, ela parece inicialmente uma boa ideia, né? Mas a gente tem que ter cuidado com as coisas que parecem boas. Mas ela não foi. Primeiro, ampliou de 3 anos para 5 o tempo mínimo para você pedir remoção. Depois tem aquela história, você fez concurso para a Nonacre, mas você sabia que ia trabalhar na Nonacre, não é? Quer dizer assim, é uma resposta complicada. Além disso, o concurso público regionalizado ele traz um outro problema, que é assim, eu abro uma quantidade, porque observe só, você vai fazer um concurso público para professor, aí você olha lá, na segunda CRE eu tenho 20 vagas, na 10ª CRE eu tenho 300. Para onde você vai fazer o concurso? Para a 10ª CRE. Aí depois, não, você foi para lá, mas você sabia. Você quis. Mentira! Mentira! A Secretaria de Educação, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, só ofereceu uma quantidade de vagas razoáveis para aquele lugar. Então o problema não é meu que fiz para a 10ª CRE, o problema é da Prefeitura, que oferece uma vaga maior. E para onde vai a pessoa que quer um emprego? Para um lugar onde tem mais vagas. Então assim, cuidado com essa ideia do concurso regionalizado como uma coisa positiva. Ela não se mostrou uma coisa positiva. Além disso, justifica hoje, né, justifica os critérios complicados da remoção. Né? Mas os critérios não precisam ser muito claros. O concurso é regionalizado, quando você fez o concurso para a 10ª CRE, você sabia que ia trabalhar lá, né? Daí nem é aquela questão de ter uma diferenciação da pontuação, nada. 3 mais distantes, lugar mais difícil, simplesmente se igualou tudo isso e colocou apenas um dia de exercício. Claramente, a gente entende que a administração pública ela tem que estar preocupada com a lotação das escolas de difícil acesso, de difícil lotação, que estão nas áreas mais distantes do centro da cidade. Porém, fazer isso à custa de um concurso regionalizado talvez não tenha sido a melhor opção. Na minha opinião, também concordo com o Zé Henrique. Não foi uma boa opção. Até porque você não seleciona os melhores professores. Você abre espaço, né, para que não haja essa tal equidade, ou até mesmo o que eles chamam de meritocracia. Quer dizer, aqueles que têm uma pontuação melhor estariam numa situação de escolha. Para mim, isso bastaria para... Carlos, se você for observar, você abre 300 vagas na 10ª CRE e 20 vagas na segunda, o que acontece? O professor que entra na 10ª CRE vai entrar com a nota que ele tirou, né, vai ser muito menor do que a nota do cara que tirou na segunda CRE. Então não há uma equidade na seleção desse professor. Né? Eu não vejo nenhum interesse, nenhuma vantagem em fazer esse tipo de coisa. Nem. Bom, mais ou menos historiado aqui essas regras da remoção, no tempo, a gente tem que partir para refletir um pouco sobre como é que elas têm se dado na prática, que aí que a questão piora bastante. Né? Nas redes sociais, por exemplo, a gente consegue ver facilmente a quantidade de reclamação e de insatisfação com a remoção, com essa remoção inter-CRE. Não é difícil a gente abrir as redes sociais na época de remoção e encontrar lá uma enxovalhada de dúvidas, de questionamentos sobre o que a gente... sobre como
alguém não consegue, né? A dificuldade de se conseguir a remoção. Acho que a impossibilidade, aliás, os depoimentos vão mostrar. Nós vamos mostrar alguns depoimentos que a gente colheu nas redes sociais, falando mais ou menos sobre isso. Então, eu vou ler aqui o depoimento 1 rapidamente, né? Eu só consegui a remoção da 10ª CRE para a 7ª na minha 5ª tentativa. Há CREs onde há anos não se abrem vagas. Inclusive para quem vai fazer concurso do Conselho. Não entre na lista geral e nem escolha um CRE muito distante. A SME tornou a lotação uma prisão perpétua. Quer dizer, a expressão é perfeita. O sujeito se sente preso, porque ele há 5 anos tentando, 4 anos tentando. Nós temos relatos de pessoas com 8 anos tentando a remoção, que para conseguir em 8 anos tentando a remoção. Eu acho isso um exagero, isso não interessa para ninguém, não há interesse nenhum. Cara, legal você dizer isso. Precisa ficar muito claro. A questão da remoção, das impossibilidades de remoção, não interessa a ninguém. Nem aos meninos, nem as escolas, nem as CREs, nem a secretaria. Isso não tem positividade para ninguém. Para ninguém. Assim, a gente precisa, o município precisa perceber que a questão da falta de professor não vai se resolver impedindo a pessoa de sair de uma CRE para outra. Exato. Porque a razão não é essa, né, cara? E a gente vê nitidamente que tem um professor que não está satisfeito, que tem muitos problemas para estar na escola. A quem interessa isso? Quer dizer, qual é a vantagem que se tem em fazer essa prisão perpétua desse professor? Porque ele escolheu aquela CRE no concurso? Enfim. Carlos, uma outra observação que eu acho que é importante a gente fazer. Na verdade, essa questão da política pública de pessoal da Secretaria Municipal de Educação é um problema. A gente está falando de um aspecto dessa política que é a remoção, mas todos os outros também são comprometidos por essa perspectiva quase que cruel com o professor. Exatamente. Né? Não é um pedacinho do negócio. Vamos ver mais um outro depoimento. Vou passar aqui mais um. Pois é, estou entrando com o processo de remoção para a 7ª CRE e só aparecem 7 vagas. Fui a várias escolas e havia vagas disponíveis em 2018. Não entendi nada. Vocês estão vendo que a coisa são depoimentos retirados das redes sociais. O não entendi nada é o melhor. Não entendi nada, prisão perpétua. Remoção com 15 vagas somente. Mais um ano sem conseguir e já começam os apelos por professores no Face. Ainda sem conseguir entender essa situação e ainda esperando que algum dia ela seja resolvida. Quer dizer, o professor, ele não compreende por que ele está sendo impedido de ter uma remoção se ele percebe que há vagas nas escolas. Quer dizer, e isso é bem claro pelo depoimento que a gente viu aqui. Inicia-se o ano, o diretor está lá nas redes sociais pedindo o professor. Quando esse diretor está nas redes sociais pedindo o professor, é porque ele já esgotou, ele já lotou a escola dele todinha, e aquilo ali é a falta da falta. Quer dizer, então se a falta da falta aparece nas redes sociais, a falta real a gente entende que é muito maior. Logo, o professor não entende esse quadro parece ser algo muito difícil da gente compreender. Tá? Carlos, lembrar ainda mais uma coisa, né? A gente tem muitas escolas com muitas disciplinas com carga horária reduzida. Sim, veja, isso mostra essa questão da falta, como é que essa falta é colocada. Mais um depoimentozinho aqui para a gente, mais um depoimento. Perdão? Olha bem. Esse ano foi o primeiro ano que teve remoção lá para a escola, porque a diretora se aposentou naquela matrícula e a vaga era dela. Tem que saber se a carência é real. Outro depoimento, não consegui remoção para a escola onde estou cedida. Tem vaga, mas na CRE não aparece, por ser de pessoas lotadas lá e cedidas para outras unidades. Eu vejo que confusão estranha aí, porque a gente teve algumas informações, né, que chegaram até a gente, que o pessoal cedido, ele conta na escola de origem,
mas aí como ele está cedido na outra, a outra também não tem a vaga, quer dizer, ele parece ser, pelo que a gente está observando, dois professores ao mesmo tempo. Ele ocupa a vaga na escola onde ele está cedido e na outra onde ele tem origem. E o diretor, se ele é professor de língua portuguesa, ele aparece como professor de língua portuguesa e não tem vaga para professor de língua. Uma confusão. Isso é o que as pessoas estão colocando aqui para a gente. E que algumas informações chegaram de que essas vagas seriam essas. Né? Afinal, Carlinhos, não entendi nada. Não entendi nada. Eu acho que esse é a tônica dos relatos dos colegas, né? Mais um aqui. Tem mais. Mais um aqui, tá. Ó, escondem vagas. Em 2013, fui na escola e a diretora me garantiu que tinha vaga. Ao chegar na CRE, não apareceu essa vaga e me mandaram para onde queriam lotar. Sinto muito, mas é assim que funciona. Na verdade, esse quadro de vagas deveria estar disponível em lugar visível para os interessados, mas não fazem. Então, o que a gente está vendo aqui, as questões todas que envolvem esse não entendimento, esse não entendi, né, estão centradas no quadro de vagas que as escolas, que as CREs, eu acho que nem é da escola, mas que a CRE tem divulgado. Porque afinal o quadro é da CRE, não é da escola. Não aparece o quadro da escola, aparece um quadro da CRE colocando algumas vagas na escola. Carlos, eu quero salientar uma coisinha no depoimento dessa menina. Quando ela diz aqui, e me mandaram para onde queriam lotar. Quer dizer, o que acontece? A CRE vai... mostra, e aí eu tenho que dizer isso mesmo, porque não é diferente. Ela mostra a vaga que interessa a ela lotar. Se eu tenho escolas de mais difícil lotação, eu vou mostrar essas vagas para os professores, porque é lá que eu preciso deles. Né? Claro que na CRE tem outras vagas. Isso. Então, e aí ela tem toda a razão. Me mandaram para onde queriam lotar. Essa sensação, ela coloca em xeque esse quadro de vagas. A todo momento que os professores estão fazendo, colocando em xeque esse quadro de vagas, na opinião dos nossos colegas, dos nossos professores, ele está cheirando a fraude. A todo momento ele é percebido pelas pessoas como fraudulento. As vagas existem, não aparecem, mandam para onde a gente quer, não entendi nada, não se sabe como é que a lotação se dá, que negócio de cedido. Isso é uma confusão tremenda. Nós temos um quadro de vagas aqui, vou colocar aqui para a gente, nós temos um quadro de vagas de 2018 aqui. Deixa eu mostrar. É uma coisa bem complicada, né, da gente ver aqui, mas chama atenção algumas disciplinas aqui, por exemplo, geografia, história, praticamente sem vaga nenhuma. A disciplina de arte, todas elas? Todas as disciplinas de arte, artes plásticas, arte cênica, educação física, que parece ter sempre carência, aparece. Quer dizer, esse quadro realmente ele não é claro, ele parece não ser justo, e não sou eu apenas que digo isso, olhando para cá com o que a gente vê nas redes sociais, são os próprios professores que entraram no concurso de remoção e que estiveram nas escolas pedindo vaga e que percebem isso. Cara, a linhazinha da matemática vale ressaltar, né? É uma loucura, porque o que a gente vê de falta de professora, abre o ano, bom, enfim. Nós estamos diante de uma situação de impasse, né? Porque, de acordo com o que a gente ouve dos colegas, que a gente percebe, não há nenhuma realidade nisso tudo aí. Acho que a gente tem que... Não dá, Carlos, para qualificar de outro jeito. Esse quadro é mentiroso. Ele não é verdade. Portanto, a gente pode considerá-lo como uma fraude. Não há como não classificá-lo dessa forma. Com certeza. E aí, eu queria aqui deixar o meu repúdio enfático a essa dificuldade toda que estão sendo criadas, essa confusão toda criada com as remoções intercre. E diante dessas confusões todas,
eu quero fazer um desafio, mas um desafio sério. Porque esses quadros de vagas e todos eles que passaram aqui pelas remoções, tá? Ou eles são uma pura fraude, tá? Ou eles são fruto de uma falta de transparência. Então, ou as duas coisas. Né? Ou as duas coisas. A fraude ocultada pela falta de transparência. Então eu queria fazer um desafio aqui, tá? Às CREs, à SME, tá? E a quem está me ouvindo, que abra esse quadro de vagas, que dê uma transparência a esse quadro de vagas. E o que eu falo dar uma transparência de vagas? Que esse quadro ele seja feito pela direção das escolas, junto com o SEC, com os professores, e que ele esteja pendurado no mural da escola, tá? Para a vista de todos. Seja feito com a participação de todos e que ele esteja lá no mural das escolas. Isso é a transparência. A partir daí, a gente vai poder discutir se há fraude, se há realidade, se não há. E ninguém vai poder ir para a CRE e para a rede social e ficar questionando alguma coisa. Então, é o meu desafio. É um desafio que eu faço a você diretor de escola, tá? Você diretor de CRE, você Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, eu faço esse desafio. Né? Abra esse quadro de vaga, tá? Coloque esse quadro de vaga transparente. Né? Eu não digo nem que duvido que façam, mas eu gostaria que isso fosse feito. Tá? Porque isso é uma resposta que vocês devem ao professor. Tá? A gente não está aqui pedindo algo impossível e nem algo maluco de ser feito. A gente está aqui vendo que ano após ano essa coisa vai sendo fraudada. Nós pedimos à Secretaria de Educação, fiz um pedido à ouvidoria que me mandasse uma explicação como esse quadro de vagas era feito. Eu vou colocar aqui a resposta, é uma resposta assim, muito genérica, né, que absolutamente explica nada. Vou colocar aqui, deixa eu passar ela aqui. Então foi mais ou menos isso daí, né? Prezado Carlos Henrique e tal, prezado, a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação informa que as vagas oferecidas no concurso de remoção representam apenas as vagas reais. Ou seja, a diferença exata entre a necessidade da coordenadoria, considerado o número de turmas e matriz curricular vigente, e o número de professores ativos lotados no âmbito da coordenadoria. Atenção também, quer dizer, nem professores ativos, se contar com inativo, com morto, enfim, representa apenas as vagas reais. Olha, é exatamente isso que a gente está vendo, que ninguém acredita, que essas vagas sejam reais. Só vai haver uma maneira da gente acreditar, ou pelo menos diminuir essas reclamações. Abram esse quadro de vagas. Torne esse quadro de vaga transparente. Coloque esses quadros de vagas na porta, no mural das suas escolas, com a participação do SEC, assinado pelos representantes dos professores. Se isso não for feito, a gente vai continuar com esse cheiro de fraude, né, e essa injustiça. E nós vamos continuar com aquelas reclamações dos nossos colegas, né? Prisão, justa, prisão perpétua, não entendi nada. Isso tem sido a tônica. Né, esconderam vaga, disseram que tinha, eu cheguei lá, não tinha. É uma loucura. Então, Carlos, deixa só acrescentar uma coisa que você está falando. Na verdade, a resposta da Secretaria corrobora a nossa ideia de que esse quadro não é verdade e é uma fraude. Porque ela não responde absolutamente nada. Não há nenhuma resposta no que a Secretaria mandou que explique critérios de remoção. Nada. Né? É a resposta que não responde. Bom, ficamos aqui então com o nosso vídeo, com o nosso programa. A gente espera de você participação. Vá lá na nossa página, Nós na Educação, no Facebook. Vá lá no nosso canal, Nós na Educação. Se inscreva, coloque o sininho, dê o joinha se você achou interessante e principalmente comente nas nossas duas redes sociais. Comente no nosso canal no YouTube, comente na nossa página no Facebook, na fanpage do Facebook. Eu acho que você
também é parte nisso tudo, e parte interessada e parte prejudicada, né? Então a gente quer ouvir também você. Deixe lá a sua crítica, a sua sugestão, seu relato. A gente agradece. Claro. É o que o Carlos tem dito e eu insisto sempre. A gente quer transformar esse vídeo em nós. E para se transformar esse vídeo em nós da discussão, a gente precisa de você. Vai lá, comenta, conta pra gente a tua experiência com remoção, conta a tua experiência com outras questões pessoais, de política de pessoal dessa secretaria. Vai lá, é isso que a gente está querendo, é esse o nosso objetivo. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.